estranhos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a polêmica terceira temporada de 13 Reasons Why, que eu prometi pra mim mesma que eu não ia assistir, mas eu assisti por quê? Porque eu sou trouxa. Então, se você ainda não assistiu a nova temporada da série, muito cuidado, porque esse vídeo contém spoiler. Eu vou sim falar quem foi o assassino do Bryce Walker e o que eu achei disso. Mas antes de começar a falar dos problemas dessa temporada, eu acho que ela não foi de todo ruim, não. Então eu vou citar alguns pontos que eu gostei bastante. Por exemplo, eu gostei muito da Jessica ter mais voz, né? Principalmente nos primeiros episódios, a gente via alguns momentos muito legais da personagem, ela mostrando que ela é uma mulher forte agora. Eu adorei o episódio em que ela está se descobrindo ali no sexo, ela tá descobrindo o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, que é ela que manda no corpo dela e ponto final. Mas eu acho que infelizmente essas coisas foram esquecidas no decorrer da temporada, até porque o grande foco, na verdade, era a morte do Bryce. Eu também gostei bastante da redenção do Tyler, né, toda a evolução do personagem. Eu não vou ser hipócrita e falar que o Tyler era um dos meus personagens preferidos, porque não era. Eu achava ele, tipo, ok. Eu fiquei enojada com o que aconteceu com ele no final da segunda temporada. Eu fiquei revoltada. Eu achei uma cena completamente desnecessária. Porém, nessa terceira temporada, eu gostei de ver os amigos se juntando pra poder ajudar ele, né? O Clay fez até um cronograma ali. Cada dia um ficava com ele, cada dia um era responsável por uma coisa. E aí a gente vê o reflexo de tudo isso, porque no final, né, no último episódio, o Tyler, ele faz um mural com todas as pessoas que o ajudaram nesse momento, todas as pessoas que fizeram bem pra ele e tal. Então, eu gostei bastante disso. Outra coisa que eu amei foi o bromance entre o Clay e o Justin. A evolução do Justin também é muito bacana. Eu acho que eu posso dizer com toda certeza do mundo que atualmente ele é um dos meus personagens preferidos. Eu achava ele um babaca ali na primeira temporada, tudo que ele fez, mas eu gosto dessa evolução, de ver que ele mudou e ver ele ali naquela amizade com o Clay, sabe? É uma coisa muito bonita, porque os dois realmente se tornaram irmãos. Então a gente tem várias cenas bem bonitinhas com eles nessa temporada, né? Deles falando, eu faria tudo por você. Esse apoio que eles dão, mesmo escondendo um monte de segredos, os dois estão sempre ali se apoiando. E eu fico muito feliz de ver o Justin aí com uma família saudável, querendo ajudar ele. Apesar que sim, ele teve recaídas nessa temporada com drogas e tal. Mas eu fico muito feliz de saber que ele tem pessoas do lado dele, pessoas que podem ajudar ele aí nesses momentos difíceis. Outra coisa que eu gostei bastante foi o discurso da Jessica. Eu acho que ali no final da temporada já a gente vê o Tyler finalmente levantando e falando que é um sobrevivente. A gente se surpreende também com o Justin levantando e falando que também é um sobrevivente. Então foi uma cena que eu chorei bastante, uma cena bem importante aí pra essa temporada. Eu gostei de vários pontinhos assim pequenos, mas eu vou falar por último aí do que eu gostei, que foi a participação da mãe da Hannah Baker, né? Porque a gente já sabia que a Hannah não ia aparecer nessa temporada, mas obviamente a série começou com ela, então era impossível ela não ser citada nem que um pouquinho. Então ali no finalzinho da temporada a gente tem a participação da mãe dela e foi bem legal isso, foi bem legal ver que a Hannah ainda está lá. Claro, ela morreu e tal, mas tudo que aconteceu começou com ela, né? Então não tinha como não colocar a mãe dela nessa temporada e eu fiquei feliz com isso. Apesar de triste, né? Porque a cena da mãe dela ligando ali pro Clay, cara, eu chorei, assim, horrores, porque eu lembrava da Hannah se suicidando e tantas outras coisas, enfim. Mas vamos falar dos problemas dessa temporada, que pra mim foram muitos. A começar com a quantidade de episódios. Eu entendo o conceito de ter 13 episódios, 13 fitas, blá blá blá, mas eu acho bem perigoso a Netflix se preocupar mais com
com o conceito de ter 13 episódios em uma temporada para ser padrãozinho, para ser conceito, ao invés de se preocupar com a qualidade dos episódios, porque obviamente esses episódios eles foram muito arrastados. Ali os primeiros episódios eles são até que legais, é até que ok, mas depois vai ficando uma coisa totalmente repetitiva, cansativa. Eu ficava pausando os episódios, eu ficava, ai meu Deus, esse episódio não vai acabar nunca. Então tá aí já uma grande falha. Eu parei pra analisar um pouquinho a série como um todo e eu comecei a pensar que na verdade a segunda e a terceira temporada poderiam ter sido resumidas em uma só. Eles poderiam sim ter feito uma segunda temporada. Eu acho que teria sido bem interessante se eles tivessem juntado essas duas histórias em uma só, porque se você juntar a segunda com a terceira, não aconteceu muita coisa. Então eles sim poderiam ter feito toda a treta com o Tyler, com o Monte, o Bryce humanizado, toda aquela coisa na segunda temporada e finalizar a série ali, que tal? Mas não, eles estão enchendo linguiça cada vez mais, a começar por uma quarta temporada que é completamente desnecessária. Eles colocaram um gancho ali que não convenceu de jeito nenhum, que foram as armas do Tyler sendo encontradas ali no mar. Não é uma coisa que me deixa curiosa para uma quarta temporada, que obviamente eu vou assistir, porque eu não sofri até agora à toa, né? Mas eu acho que eles estavam focando em muita coisa que não precisava, muitos diálogos desnecessários, sabe? Eles ficaram um tempão focando em será que o Clay é o assassino, sendo que a gente já sabia que não era. A começar ali no comecinho da temporada mesmo, né? Que eles só falaram que o Bryce realmente estava morto no final do segundo episódio, sendo que era uma coisa que eles já poderiam ter revelado no final do primeiro episódio. Outra coisa, né? A história dessa temporada foi para um rumo extremamente perigoso, porque a gente teve ali a primeira temporada com a Hannah sofrendo e todo o sofrimento da Hannah e todo mundo que fez ela sofrer, e aí no final a gente descobriu que o Bryce estuprou ela, a gente também descobriu que o Bryce estuprou a Jessica, então já dá aquele ranço do personagem, ninguém gostava do Bryce. Aí chega a segunda temporada com eles tentando fazer justiça, e aí no final não acontece nada com o Bryce e tal, aquela coisa. Aí no final a gente também tem um Monte que estupra o Tyler, então fica naquela coisa. E aí na terceira temporada eles simplesmente do nada começam a mostrar um outro lado do Bryce que não me incomoda, mas eu acho que eles poderiam ter mostrado antes, porque em nenhum momento o Bryce ele se mostrou arrependido das coisas que ele fez. Então nessa terceira temporada eles colocaram o personagem como uma grande vítima. Eu entendo que ele é um ser humano, eu entendo que ele pode sim se arrepender das coisas que ele fez, mas eu acho que a Netflix fez de uma forma totalmente errada. Eles poderiam ter colocado isso antes, eles poderiam ter feito isso ali na segunda temporada, ou quem sabe fazer uma temporada só com 20 episódios e colocar todas essas tretas. Porque o Bryce, ele nunca tinha ouvido as fitas da Hannah Baker. Então, quando ele começou a sofrer ali na escola, ele começou a sofrer um certo bullying, porque as pessoas descobriram que ele era um estuprador, e até na escola onde só tinha homens, começaram a judiar dele e jogar ele, empurrar ele da escada e tal. São coisas que são erradas, são coisas que não são justificáveis, né? E aí você já vê um personagem completamente diferente do personagem que a gente viu, por exemplo, no final da segunda temporada. Porque se a Netflix tivesse colocado o Bryce pra ouvir as fitas da Hannah ali no final da primeira temporada, ou quem sabe já na segunda temporada, e começar com esse caminho de arrependimento, porque ele falou que ouvir as fitas dela mudou a vida dele, mudou a percepção dele ali com as coisas. Então eu acho que na verdade o erro não foi humanizar o Bryce, foi a forma que foi feita. Inclusive, eu esqueci de falar, um momento que me emocionou bastante, eu chorei bastante também, é o momento que o Bryce, ele tá ouvindo as fitas da Hannah Baker junto com o Tony. Foi um momento bem pesado na série, assim, chega a doer o coração, assim, real. Só que aí, um dos maiores erros dessa temporada, se não o maior erro dessa temporada, foi... A Netflix, eu acho que pensou assim, preciso trazer uma personagem nova, preciso ter um novo narrador e eu preciso humanizar o Bryce. Então juntou várias coisas com a Annie, que é uma personagem que,
cara, alguém gostou dessa menina? Porque eu achei ela completamente desnecessária pra essa temporada. Eles usaram ela apenas pra humanizar o Bryce e justificar algumas coisas que ele fez e pra ter algum narrador ali narrando a história, porque não fez o menor sentido ter essa personagem nessa temporada. O foco foi ela a temporada inteira, se você parar pra prestar atenção. Ela teve mais foco, sei lá, que o Clay. E eu ficava me perguntando como eles estão escondendo os segredos deles mesmo, mas a Anne, qualquer coisa que ela perguntava, eles respondiam. Os personagens, eles começaram a se justificar pra ela o tempo inteiro, como se ela fosse a maior santa e como se ela fosse a detetive de todo o caso. E eu ficava, essa menina acabou de chegar e por que eles estão contando todos os segredos pra ela? De onde veio tanta confiança pra uma pessoa completamente aleatória que inclusive morava na mesma casa que o Bryce Walker? Como assim, gente? Não faz... Eu tô muito revoltada porque não faz sentido essa personagem narrar a história. Cara, quem tinha que narrar a história dessa temporada, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, tinha que ser um dos personagens que a gente já conhece nas 2 primeiras temporadas. Eu acredito que de tudo que aconteceu, de todos os focos aí, de todas as histórias, os que fariam mais sentido, sem dúvida nenhuma, seria a Jessica ou talvez o Tyler. Eles são as pessoas certas pra narrar essa 3ª temporada, mas não, eles resolveram colocar o foco em uma personagem completamente aleatória e que não faz menor sentido para a história. E aí isso me incomodou muito, porque tinha várias histórias bem interessantes que eu queria ver mais, porém eles estavam dando foco pra Anne. Tinha alguns momentos que a Jessica estava completamente apagada da série, sendo que era uma das histórias mais interessantes da temporada. O Tyler, a mesma coisa. O Tony, coitado, o Tony, ele tava completamente avulso na série. As tretas com os pais dele era uma coisa muito interessante e eles falaram assim. Então, o Zack, coitado, eu não preciso nem dizer que ele quase não aparece na temporada inteira, né? Ele só aparece em momentos aleatórios, assim. E eu ficava, não, porque as pessoas estão confiando nessa hipócrita que tá mentindo o tempo inteiro. Tem até um momento que ela fala assim, porque se o Clay fosse matar o Bryce, era por minha causa. Eu fiquei, bitch, please, se o Clay fosse matar o Bryce, não era por sua causa. Definitivamente não era por sua causa, tá? Você acabou de chegar, então fica na tua. Eu não gostei porque a personagem, ela chegou já com um ar superior. Então ela se sentia melhor que todo mundo e ela queria que as pessoas respondessem as perguntas dela. Tanto que tem um momento que ela fala finalmente pra Jessica que ela transou com o Bryce. E aí ela fala assim, foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. E agora, me conta, qual foi a pior coisa que você já fez na sua vida? Então ela só contou que ela transou com o Bryce, não foi como boa moça. Ela contou pra manipular a Jessica, pra assim a Jessica confiar nela e contar qual foi a pior coisa que ela fez. Eu fiquei bem puta nessa temporada exatamente por causa disso. Não me incomoda de jeito nenhum eles quererem humanizar o Bryce. Eu preciso deixar isso claro. Eu sei que eu já falei isso, mas eu tenho que falar, gente. Eu sei que o cara, ele fez muita coisa nojenta, ele é um imbecil, ele é isso, ele é aquilo, blá, aquela coisa, mas ele é um ser humano e ele tem o direito de se arrepender e tentar mudar e tal. Beleza, não me incomoda eles quererem mostrar isso. Mas vocês repararam bem o que a senhora Netflix fez? O perigo que eles fizeram? Porque eles transformaram as vítimas em vilões e os vilões em vítimas. Porque já ouviu aquelas coisas que é bem de mãe mesmo, sabe? Que ela fala, não briga com fulano, senão você perde a razão. Não faz isso, senão você perde a razão, entendeu? Então, quando alguém brigar com você, não tenta, brigar mais e xingar mais, fazer aquela coisa, porque às vezes você fala uma frase que você vai perder a razão, de todo o rolê. Não importa o que a pessoa falou ou fez pra você, as pessoas sempre vão ver aquele outro lado. E foi exatamente o que fizeram, gente. Como que o Alex mata o Bryce daquele jeito? E a Jessica vê tudo e eles passam a temporada inteira suave. Por quê? Vocês me desculpam. Alguém que mata
que nunca matou na vida, que mata daquele jeito, cara, a pessoa não ia ficar em paz. Independente se o Bryce era um estuprador, não, enfim, não importa. O Alex, ele tava muito tranquilo pra quem tinha matado alguém, e a Jéssica também, como assim? E aí a Netflix foi pra um lado completamente perigoso, porque... como que justifica a pessoa fazer justiça com as próprias mãos? Gente, não tem... gente, isso não é realidade. Vocês me desculpam, mas isso não é. Sabe? É muito perigoso você falar pra um jovem que mate o seu estuprador, que vai acabar com a violência. Gente, não. E tem gente que vai falar pra mim assim: ai, Aline, é só ficção. Cara, é só ficção. Não, porque no começo ali da terceira temporada, eles mesmo falaram que é uma série que busca a realidade, que traz a realidade. Se você tem gatilho, não sei o que, não assiste. Então, eu achei que essa temporada, ela fugiu completamente da realidade, porque com o Bryce morto, ele ficou meio que como a vítima, porque ele morreu. Porque mataram ele e tipo assim, se o Alex tivesse matado ele como legítima defesa, eu ia falar ok. Foi legítima defesa, entendeu? Mas, gente, foi bem feio a morte do Bryce. Foi uma coisa bem sem noção. Eu achei forçado demais. Eu achei muito forçado várias cenas, assim, dessa temporada. Só que o pior não é nem esse. O pior é, tipo assim, o Monte, ele foi preso, beleza, concordo que ele tinha que ter sido preso mesmo pelo estupro do Tyler. Ele foi errado, ele foi preso, beleza. Só que a galera ali, os jovens, eles viram uma oportunidade pra tirar o Alex e todo mundo de toda aquela confusão, porque certamente o Alex seria preso e a Jéssica também. E quem sabe todos os outros, porque eles eram cúmplices, né? Então eles aproveitaram a situação do Monte estar morto e deixou a culpa toda nele. Eles colocaram toda a culpa no Monte. Então a galera vai terminar a temporada e vai ficar: poxa, coitado do Monte, o Monte morreu, culpado, ai, coitado do Bryce. Entendeu? Ai, gente, eu tô nervosa. Não faz sentido. Não, Netflix, vem cá, vamos conversar. Não faz sentido eles fazerem isso. Porque o que eles vão fazer agora na última temporada? Porque se o Alex não for preso, se as outras pessoas não forem presas e tal, eles vão achar que é ok você matar o seu estuprador, porque você vai viver a sua vida de boas e tal, vai ficar feliz. E não é assim, gente. A vida, a realidade não é essa. Não acho certo de forma alguma o que o Bryce fez. Eu não acho certo também o que o Monte fez. Eu continuo não gostando de nenhum dos dois personagens. Pra mim, a surpresa foi o Monte ser gay. E, cara, ele espancou o menino ali e depois acabou tendo meio que uma relação com ele. E eu realmente não acredito que esse namorado do Monte vai deixar pra lá, porque a gente vê claramente que ele gostou muito do Monte, que os dois provavelmente estavam aí com algum contato, que é outra coisa que provavelmente eles, tipo assim, possivelmente eles poderiam ter colocado mais, sabe? Tipo, do Monte com esse cara e tal, mas foi uma coisa muito pá. Porque, assim, é uma série que eu acho que muita gente assistiu por se identificar com certas coisas, né? Eu falo por mim. Por exemplo, na primeira temporada, gente, eu me identificava demais com a Hannah Baker, sabe? Todo esse negócio de amizade, algumas coisas que aconteceram com ela. É claro que eu não me identificava com tudo, mas eu me identificava com a personagem em si, com a personalidade dela, com o jeito dela. Então, eles acabaram mostrando, na minha opinião, que o suicídio não é uma coisa boa. Mostrou todas as consequências, como a família fica, que as pessoas gostam de você, às vezes você acha que aquele é o único caminho que você tem, mas não é, sabe? Então eu levei isso pra minha vida. Só que na segunda temporada, eles já colocaram uma coisa completamente diferente, só que ao mesmo tempo foi uma coisa real até. Tipo, do Bryce rico, não sei o que, saiu da cadeia, não aconteceu nada com ele. Infelizmente essa é a realidade, infelizmente é isso que acontece. Mas na terceira temporada parece que eles tentaram corrigir todos os erros deles na segunda temporada e trouxe novos erros. Eu vou bater na mesma tecla mais uma vez pra finalizar o vídeo. Realmente não justifica o que o Bryce fez, não justifica o que o Monte fez. Eu sei que o Monte, ele tinha um passado, eu sei que o pai dele espancava ele, eu sei que isso, aquilo, mas na minha opinião não justifica. Mas, ok, a gente tem uma empatia sim pela vida que o personagem tinha, por ele ter morrido na cadeia. Eu achei uma coisa assim bem pesada. Mas eu achei mais pesado ainda toda aquela galera achar que estar ok usar um cara morto
pra encobrir outro amigo que eu sei que o Alex tava tentando defender e tal, mas, gente, não foi uma coisa bonita, não foi uma coisa legal, não foi uma coisa ok pra mim, não foi. A Netflix simplesmente transformou as vítimas nos vilões. Eles transformaram, tipo, as pessoas que sofreram nos assassinos, nos cúmplices de assassinato. Eu não sei... Gente, vocês acham isso certo, realmente? Sério, comenta aqui embaixo, por favor, eu quero saber. E por favor, tenha a mente aberta pra entender o que eu tô falando. Em momento nenhum falei que o Bryce e o Monte tá certo. Não, eles não estão certos, de jeito nenhum. Mas, poxa vida, para pra pensar como foi a morte do Bryce e para pra pensar o que a Netflix fez com os nossos personagens que até agora eram as maiores vítimas, que eram os heróis, né? Com as suas falhas, obviamente. Da mesma forma que não justifica o Tyler chegar na escola e querer atirar em todo mundo, fazer o que ele fez. Graças a Deus o Clay chegou lá e enfim, deu tudo certo no final. Também não é certo, mas o Tyler, ele conseguiu se redimir, né? Ele não machucou ninguém. Poderia ter machucado? Também não justifica ele machucar as outras pessoas, né? Mas eu fico muito, muito feliz com a evolução do Tyler. Mas a questão... Por exemplo, do Bryce, é que ele nunca se mostrou arrependido das coisas que ele fez, de estuprar ninguém nem nada. E aí, nessa temporada, eles começaram a forçar uma barra de um amorzinho entre ele e a Annie, que também é uma personagem que estragou completamente a temporada, que não faz o menor sentido ela estar nessa temporada, não faz o menor sentido ela narrar a história, não faz o menor sentido eles colocarem toda essa coisa em volta dela, e aí no final ainda ela vai na mãe, ai, olha, o Clay é meu namorado, olha, estamos felizes, sendo que na verdade ela sempre tratou o Clay meio que, tipo, ok, sabe, a Annie, ela ficava de um jeito, tipo, ai, eu conheço o Bryce melhor que todo mundo, até mais que a mãe dele, né, então... Enfim, gente, essa temporada pra mim ela tem muitas falhas. E o final pra mim foi o pior de todos. Eu acho que chegou um momento que tava na cara que era o Alex. Eu nem comentei com vocês nesse vídeo, mas eu tinha falado com vocês já no Instagram que eu peguei spoiler de quem matou o Bryce porque eu tava achando muito cansativo e eu queria assistir a temporada prestando atenção em quem era o assassino, pra ver se tinha pistas e tal. É uma coisa que às vezes eu gosto de fazer com algumas séries. E realmente, tinha algumas pistas no meio da temporada ali, que foi o Alex, mas eu achei que ele ficou muito de boa por ter matado alguém, entendeu? Gente, ele ficou muito de boa. Independente do que o Bryce fez, sabe? Ele ficava muito... Tinha até alguns momentos que ele ficava, ai, mas será que o Clay não fez isso mesmo? Eu ficava, meu, mas foi ele, como assim? Enfim, né, gente? Olha, tô nervosa com essa temporada, por favor. Eu sei que tem muita gente que não entende o que a gente fala, que vai me xingar do mesmo jeito. Ai, temporada maravilhosa, você tá, sei lá, falando bosta, não sei, mas aprenda a respeitar a opinião das pessoas. Se você gostou dessa temporada, me conte aqui nos comentários o que você achou, por que você gostou, que eu quero muito, muito, muito saber, realmente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí e me siga nas redes sociais, tá bom? Porque eu estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.